Deixa eu ver aqui, mais perguntas. Ó, é... Deixa eu ver aqui. Gente, tem muita coisa aqui. Ah, tá. Deixa eu perguntar pra você, dentro dos episódios aí, não, dos episódios da primeira temporada do New Faces, teve algum que foi assim mais que tocou mais você, que você poderia contar aqui pra gente, que eu acho que vai retratar pra galera? Foi mais inspirador, assim? Eu acho que a grande aula assim que teve nos episódios, eu acho que primeiro tem uma coisa da dificuldade física de enfrentamento, assim, que várias delas tinham, né, de olhar para o próprio corpo e se encarar ali numa passarela. Então, tem umas provas, por exemplo, tem a prova do biquíni, que elas têm que colocar um biquíni e expor aqueles... Assim, qualquer mulher, né, que vai entrar numa passarela de biquíni tem as nossas inseguranças, tem os nossos medos, os nossos julgamentos, né? Se colocar um biquíni, 70 pessoas no set de filmagem, e elas entrarem ali, e aí na hora que eu vi, elas estavam, eu não sei explicar, elas estavam brilhando, cada uma do seu jeito, assim, mas o depois, né, quando elas colocam, sabe, como era expor as dores, né? Porque tinha muito brilho, tinha muito glamour, né? Estavam nas câmeras e tal, mas tinha muita dor ali também, né? E elas colocaram assim a máscara, falaram assim, essa daqui sou eu profissional. E quantas vezes a gente profissionalmente também tem que segurar o nosso choro, né? E falar, essa daqui não é a minha dor, né? Esse daqui vai ficar na minha caixinha aqui do lado rapidinho, porque eu preciso entregar esse trabalho. Então, de olhar para elas e falar assim, caramba, não parecia que elas estavam com essas dores todas ali, porque elas entraram enormes, elas entraram gigantes na passarela. Então, por exemplo, quando a Teodora conta, né, a Teodora é uma mulher trans, quando ela conta, vocês não têm noção da dor que eu sinto para colocar o biquíni. Eu tenho que me amarrar, eu tenho que me prender toda. Uma dor física mesmo. Dor física, né, de ficar horas ali sem conseguir fazer xixi, sem conseguir ir ao banheiro por dor. Ou, por exemplo, a Júlia, quando ela entra na passarela, ela é cadeirante. E ela entra na passarela e você vê uma cadeirante chegar naquele tamanho de passarela, você olha e fala, gente, não é possível. Como pode ficar tão deslumbrante? Assim, a Júlia ocupou o espaço da passarela de uma forma maravilhosa. Raoni, que é uma mulher preta, amputada, na hora que ela entra na passarela, assim, ela tá brilhando. Então, assim, são muitas dores. E a questão do biquíni, né? Totalmente exposta, assim. Até mulheres mais padrão, ali na hora, também, né? Tem que lidar com tudo aquilo, né? Total, total. Que é uma das dores que a gente mais, né? Mas é uma dor mais emocional nesse caso, né? Que a gente fala com as nossas alunas, assim. É isso, tipo, pô, na hora que eu vou expor, às vezes, o meu corpo e tal, porque a gente tem um... eu não sei, culturalmente, eu não sei nem... Eu acho que é uma cobrança, né? É um corpo que gerou uma criança, duas, três, né? Que já passou por tanta coisa e, assim, a gente acha, né? Comercialmente também, né? É imposto isso que tem que estar perfeito, tem que estar assim, o assado, né? E daí, acho que rola essa insegurança mesmo, geral, né? Poxa, que bacana, legal demais. Muito bom, muito bom, muito bom. Vanessa, agora... você tinha comentado aqui também, não sei se rola a gente falar um pouco mais sobre isso, que dentro do Mames, né? Mames da Madrugada, ele foi acompanhando essa evolução, esse crescimento dos seus filhos, né? A sua primeira filha, foi a filha, né? Minha filha tem 13 foi no né? segundo, quando foi no tem segundo, 11. Foi no que tem 11, tá? E aí, antes de a gente começar, eu tava falando, ixi, 11, 13, tá na pré-adolescência. Meu Deus do céu. Ela falou, não, tá ok e tal. Será que você poderia falar um pouco mais pra gente, assim, dos pais que estão com a criançada nessa idade? Como é que você vê isso? Como que pode ajudar em relação à conduta? Porque é tanta mudança na forma de educar, parece, ao longo dos anos, que eu não sou mãe e eu já fico nervosa só de ver. Tipo, eu falo, o que faria nessa situação? O que faria aqui? O que faria ali? Imagina as mães em casa. Acredito que tem uma questão muito comercial, assim, né? De vender as crianças como algo muito difícil. Mas a adolescência, ela é uma criação cultural
que não tem nem 100 anos, né? Inventaram a adolescência, né? Seus avós não foram adolescentes. Não, é verdade, não foram. Não foram. Os meus avós... Imagina minha avó. Nem minha mãe foi adolescente. Exato. Ai, só um minuto que eu tenho 15 anos. E agora eu vou ter um chilique aqui porque eu tenho 15 anos e eu sou uma adolescente. Foi uma construção, né? Uma geração muito recente que começou a ter a adolescência. Mas então, porque essas psicólogas não entendem nada. Não, eu fui uma adolescente terrível. Eu vivi a minha adolescência de forma completamente descompensada. Eu dei muito trabalho para minha mãe. Eu era totalmente fora da casinha. Mas eu acho que também tem a ver com o que se espera da adolescência. Né? Então, a gente vai construindo isso de tal forma que se a gente for olhar, por exemplo, Terrible 2, que é uma invenção ainda mais recente, deve ter no máximo 10, 15 anos, que é quando as crianças fazem 2 anos, que, não, porque daí é uma fase muito complicada, que todas as crianças ficam difíceis. Não acredito em Terrible 2. Por definição, não acredito. O que acontece quando as crianças têm 2 anos? Eu vou explicar com 2 anos, que eu acho que fica mais fácil depois de chegar na adolescência. Maravilhoso, porque esse Terrible 2 aí, eu fico vendo as crianças fazer birra, e assim, não, mas é que ela tá com 2 anos. Eu falei, o que tem? Eu fiquei pensando. Aí depois eu fiquei sabendo desse Terrible 2. Por exemplo, a sua avó, que você me falou que teve 13 filhos. Você acha que ela tinha Terrible 2? Pera um minutinho, que esse aqui tá no Terrible 2, Terrible... Não. Né? Também é uma invenção ainda mais nova. O que acontece quando as crianças têm 2 anos? Elas começam a sair do papel de objeto e começam a se tornar sujeito. Então, elas passam a ter vontade própria. Então, antes, a mãe colocava aqui a criança sentada, brincando com cubinhos de empilhar. Depois de 2 anos, a criança não quer mais brincar daquilo. Então, ela levanta e ela quer fazer outra coisa. Só que a mãe tem que fazer a comida. E ela fala, não, neném, senta aqui para você empilhar. E a criança fala, não quero empilhar, quero brincar com a panela. A mãe, ó lá, essa criança aqui tá ficando difícil. Ela não tá ficando difícil. Simplesmente ela tá virando uma pessoa. E como pessoa, como sujeito, ela tem vontades. É como se o seu marido falasse pra você, não, mas é que agora, Polly, você precisa ficar aqui sentada assistindo essa série. Que até ontem você adorava. Aí você fala, é que agora eu não quero. Agora eu não quero fazer nada, não sei. E aí ele fala assim, não, olha como você é difícil. Ontem você queria ver essa série, agora você já não quer mais. Olha como a gente... Entendeu? A gente faz umas analogias com as crianças, só que a gente não percebe que elas já são pessoas. A gente trata os bebês e depois os adolescentes como um dia eles serão pessoas. A gente esquece que eles já são. O que acontece na adolescência? Eles também estão disruptivamente quebrando alguns paradigmas da família. Não, mas por que eu preciso comer agora? Eu não quero comer agora. Não, então, deixa eu te explicar. Porque nesta casa, que eu pago as contas, às 20 horas a gente janta. Por quê? É uma pergunta legítima. Sim. Né? A resposta também é, porque, meu anjo, eu preciso acabar aqui a função da cozinha, lavar a louça, pra gente dormir e amanhã o dia continuar. Mas eu não quero. Aí a mãe começa a desestabilizar. Fala assim, não, mas é que você precisa fazer isso. Só que a própria mãe fala assim, mas hoje eu não vou jantar, hoje eu quero comer só uma saladinha. Então, a gente não percebe que, na verdade, o que essas crianças vão passar a ter é vontade. As crianças, elas vão entrar num processo de adolescência que significa que elas querem testar limite, isso sim é típico, elas querem provar o mundo e elas querem fazer uma contribuição para o mundo. Por que a gente não pode jantar às 7? Porque daí eu consigo brincar com os meus amigos depois, porque depois eu consigo jogar videogame. E a mãe totalmente paralisada na possibilidade de que aquela criança pode, de fato, contribuir, ela fica, não, tem que ser às 20, tem que ser às 20, tem que ser às 20. Então, tem coisas que são inegociáveis. Então, você tem que estudar, você tem que escovar o dente. Inegociável escovar o dente. Não vou negociar com criança que você tem que escovar o dente. Isso aqui é inegociável. Mas se para você faz mais sentido jantar um pouco antes, por que não? Né? Então, acho que tem muito a ver mais com um emburrecimento dos adultos de não conseguir criar vínculo com essas pessoas que já são pessoas e que querem transformar o mundo do jeito delas. Isso é maravilhoso. É claro que eu, provavelmente, vou me arrepender de dizer isso e minha filha vai usar isso contra mim. Mas, de alguma maneira, a gente tem que aplaudir a criatividade, a inovação. Né? Então, na verdade, é uma época que a gente tem que olhar e falar, calma, só um minutinho, vou ficar em silêncio que eu vou ter uma aula? Me explica. E se permitir olhar o mundo também pela janela que eles abrem de possibilidade, assim. Que legal. Poxa, que bacana. Nossa, vendo assim fica fácil agora. Na verdade, pelo menos como terceiro sujeito, né? Não dentro da situação. Maravilhoso. Pô,